Todos os relatos contados nesse vídeo são reais. Os nomes foram alterados para preservar as identidades dos mesmos. Meu nome é Juliana e fui criada em um sítio em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Desde pequena cuidava de todos e qualquer animal que eu via machucado ou abandonado. Vivia dizendo para minha mãe que queria ser enfermeira. Então assim aconteceu. Meu primeiro emprego foi em uma casa de repouso para idosos. Geralmente as pessoas que estavam lá perdiam a memória e a coordenação motora. Precisavam de cuidados especiais a todo momento. Com certeza, um trabalho muito difícil, mas muito compensador. Era possível ver toda a gratidão que eles sentiam. Já estava trabalhando lá há uns 5 anos até o dia que uma nova paciente chegou. Seu nome era Isabel. Me lembro de estranhar o fato dela parecer extremamente lúcida e com muita saúde. Muito diferente dos pacientes que costumávamos receber. Mas sua filha foi convincente o bastante, dizendo que a mãe precisava de nossa ajuda. Isabel não queria estar lá. Ela não me disse uma só palavra. Entrou em seu quarto e bateu a porta na minha cara. Os dias foram passando. Tentamos fazer ela se sentir confortável, mas era tudo em vão. Ficava irritada e se fechava o tempo todo. 1 mês se passou. Uma noite fui até o seu quarto. Assim que entrei, estava um frio fora do comum. Chegava a sair fumaça de minha boca. Contei ao dono da casa de repouso, mas ele disse que eu estava imaginando coisas. Às vezes Isabel falava em outras línguas e quando nos aproximávamos, ela mandava nos afastar. Marielle trabalhava comigo, então eu sabia que não estava ficando louca. Ela sentia e via o mesmo que eu. Era terrivelmente assustador. Noites e noites, com medo de entrar naquele quarto, ouvíamos sons demoníacos. Como explicar tudo aquilo? Em uma das noites entramos para trocá-la. Foi quando o quadro religioso que estava na parede foi arremessado ao chão. Ficamos paralisadas. Coloquei ele de volta e em seguida foi arremessado com mais força ainda. Tanto que o Isabel ria com o olhar diabólico. Então fui até o dono da casa novamente. Contei o que havia acontecido e, de novo, ela achou que eu estava exagerando. Ele decidiu ver com seus próprios olhos e adivinhe só, ele não conseguiu colocar o quadro de volta. Eu disse a ele, tem algo maligno nesse quarto. Isabel dizia que ele não sabíamos exatamente quem estava em pé ao nosso lado e para que fizéssemos silêncio. Para não acordá-lo. Um dia ela estava conversando e eu perguntei, está conversando com Deus, senhora Isabel? Ela olhou bem nos meus olhos e sorriu. Disse, não, estou conversando com meu amigo e ele não é amigo de Deus. Aquilo foi de gelar a alma. Depois de um tempo ela parou de comer e beber, perdeu suas funções corporais. Ela já não era mais a mesma pessoa. Ela passou 2 semanas sem comer, beber e sem fazer as suas necessidades. Aquela mulher não tinha como estar viva. Ela parecia não estar mais lá. Eu já não sabia mais como agradá-la. Os dias foram passando e cada vez ela foi ficando mais agitada e agressiva. Dizia coisas perversas. Eu não entendia de onde ela tirava tanta raiva e forças para isso. Em uma noite fui dar banho nela e levei um auxiliar comigo. Tudo parecia razoavelmente bem, mesmo com medo. Tínhamos que fazer aquilo. A assistente começou a passar esponja nela. Então, quando ela se abaixou, Isabel cravou os dentes em seu braço. Foi assustador. Eu não conseguia fazer ela soltar. Os barulhos que saíam dela eram horríveis, como a de um animal pegando sua presa. Aquilo não era humano. Quando ela finalmente soltou, a enfermeira estava sangrando e Isabel ficava simplesmente rindo sem parar. Nos dias seguintes, ela pediu demissão e nunca mais quis voltar lá. Somente eu e Marielle entrávamos lá. Ninguém mais tinha coragem. O que eu podia fazer? Não podíamos deixá-la sem ajuda. Marielle teve a ideia de entrar lá e rezar um Pai Nosso. Ela saiu aos gritos, arrancando a roupa e chorando. Suas costas tinham profundos arranhões. Eram horríveis. Aquilo no quarto era o mais puro mal. Estava ficando impossível cuidar dela.
Ela poderia nos machucar sem ao menos encostar em nós. Isabel não estava doente, ela estava possuída. Não queríamos aceitar, mas sim, ela estava possuída. Foi então que o dono da casa resolveu chamar alguns padres para fazer exorcismo ou algo que pudesse mandar aquele demônio embora. Quando chegaram à casa, entraram naquele quarto e então começaram. Ficamos do lado de fora, mas o que ouvíamos, vozes demoníacas, as paredes tremiam. Saíram de lá depois de algumas horas e nos disseram que não poderiam lidar com aquilo. O que estava ali era mal em sua forma mais poderosa. Eles foram simplesmente embora e nos deixaram lá sem nenhuma ajuda. Só tivemos coragem de vê-la depois de uns 40 minutos. E lá estava ela. A gente tentou não acreditar no que vimos. Ela simplesmente estava levitando de sua cama e então ouvimos: "Saiam daqui!" Seu corpo caiu e ela morreu. É assustador viver tudo isso. Quando ela se foi, uma sensação de alívio tomou conta. É algo triste o fato de não podermos ajudá-la, mas por um momento pensamos que finalmente tudo aquilo havia se acabado. Então recebemos outra paciente e ela ficou no quarto que era de Isabel. Uma semana depois, essa paciente morreu de ataque do coração. Ela não tinha nenhum problema cardíaco. Meses depois, recebemos outra que ficou no mesmo quarto. Ela dizia sempre que havia algo muito estranho lá, que via coisas, mas nós apenas desconversávamos. Queríamos simplesmente esquecer tudo aquilo. Aí, em uma manhã, ela estava morta. Seus órgãos entraram em falência. Ela não tinha nenhum problema renal. O dono da casa, então, resolveu lacrar aquele quarto para que ninguém pudesse mais entrar lá. Depois de alguns anos, a casa fechou, e assim ficou por muito tempo. Ela foi vendida, e hoje é outra casa de repouso. E fico me perguntando se aquela coisa ainda está lá, fazendo e praticando o mal. Meu nome é Carla, e eu quero contar algo que me aconteceu há muitos anos. Para ser sincera, não me lembro da data exata, mas já se passou mais de uma década desde então. Toda a minha vida fui dedicada ao trabalho de enfermagem. Eu tenho atuado como enfermeira desde que me formei na faculdade. Embora tenha passado por muitas experiências que às vezes parecem inexplicáveis, sempre tentei encontrar uma explicação. Mas o que mais me assusta é que, na maioria das vezes, a explicação só pode ser definida como sobrenatural. A experiência que eu quero contar aconteceu durante o turno da noite. Naquela época eu estava nos meus primeiros anos como enfermeira e eu era muito jovem. Eu cuidava de todos os pacientes em um andar específico, a maioria deles idosos que precisavam de cuidados especiais. Como vocês sabem, pessoas de certa idade carregam consigo um certo temperamento que nem todos os enfermeiros ou médicos costumam tolerar. Particularmente, eu tinha muita paciência, então na maioria das vezes era eu quem cuidava deles. Entre esses idosos, quero destacar uma paciente, uma senhora na faixa dos 70 anos. Essa senhorinha não tinha o temperamento dos outros idosos. Na verdade, ela era bem dócil. O que incomodava minhas colegas é que ela nunca pedia ajuda para nada. Se ela queria ir ao banheiro, ela se levantava e ia sozinha. Se queria comer, levantava e ia caminhando até a recepção para pedir comida ou pedir que lhe levassem um suco ou alguma fruta. E quando queria dar um passeio, ela simplesmente saía andando pelos corredores. Obviamente, isso deixava minhas colegas muito irritadas. Essa idosa tinha uma doença nos pulmões e usava um respirador. Vale ressaltar que essa doença não a deixava acamada. Na verdade, ela tinha pernas e braços muito bons, mas se cansava facilmente e, consequentemente, caminhar se tornava complicado para ela com o passar do tempo. Muitas vezes tivemos que alcançá-la no corredor e outras vezes, quando o banheiro estava perto e ela ia até lá, nós a deixávamos ir, já que estava a uma distância considerável. Ela gostava de se sentir útil. Era o tipo de pessoa que havia trabalhado a vida toda, assim como o marido. Eles não eram pessoas acostumadas a ficar na cama o dia todo, então entendíamos perfeitamente esse lado dela, e o quanto ficar deitada sem fazer nada a deixava incomodada. Lembro-me muito bem que depois das 3 da manhã,
Eu ia descansar um pouco em um quarto que tinha 2 camas e que, na maioria das vezes, estava vazio. Era um quarto que normalmente usávamos para dormir quando tínhamos turnos de 12 a 24 horas, o que era bastante cansativo. Eu costumava dormir ali por 1 ou 2 horas, sempre por volta das 3 da manhã. Enquanto eu estava dormindo, lembro-me perfeitamente que todas as noites eu ouvia o som do respirador passando pela porta e depois pela janela, junto com a silhueta dessa senhora indo ao banheiro. Eu tinha uma boa relação com essa senhora, então eu só a observava e me certificava de que ela havia voltado para o quarto dela. Eu ficava de olho na janela, e uma vez que ela passava de volta e eu ouvia o seu respirador passar novamente pela janela e depois pela porta em direção ao quarto dela, era quando eu realmente conseguia dormir tranquilamente. Eu cuidava dela há meses, então já havia um certo carinho entre nós duas. Em uma ocasião, quando eu cheguei ao turno da noite, lembro-me de estar muito cansada devido a alguns problemas familiares que eu enfrentava naquela época. Por causa disso, eu não havia verificado todos os pacientes. Eram 3 da manhã e eu fui para aquele quarto mais sonolenta do que nunca e me deitei em uma das camas. Eu tenho um sono muito leve, o que de certa forma é útil na minha profissão. Novamente fui despertada pelo som característico do respirador. Eu estava abrindo os olhos e consegui ouvi-lo cada vez mais, assim como passos muito lentos caminhando pelo corredor. Ao virar o meu olhar para a janela, vi claramente a silhueta da senhora passando pela janela em direção ao banheiro. Eu não ouvi quando ela abriu a porta, mas ouvi quando ela a fechou novamente. Como já mencionei antes, eu tinha muito carinho por essa senhora e queria ter certeza de que ela não sairia para caminhar por outro lugar, o que poderia piorar sua saúde. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria dormir. Afinal, ela era minha paciente e eu precisava estar atenta a ela. Mas 1 minuto se passou, 2 minutos, 10, 15, e a senhora não saiu do banheiro. Levantei-me da cama, esfreguei os olhos, abri a porta e entrei no banheiro procurando por ela. Primeiro procurei em todos os lugares, mas não encontrei ninguém. A primeira coisa que me veio à mente foi que ela poderia estar andando pelos corredores do hospital, o que não era permitido. Então comecei a caminhar pelos corredores sozinha, já que não eram muitos, mas não conseguia encontrá-la. Cheguei à recepção daquele andar, pensando que talvez ela tivesse descido ou subido pelo elevador. Quando cheguei lá e disse às minhas colegas que uma paciente estava andando pelos corredores, elas me apoiaram imediatamente e começaram a procurá-la. Enquanto estávamos procurando, elas me perguntaram quem era o paciente e de qual quarto era. Dei as referências e o nome daquela senhora. Naquele momento, as duas pararam e, depois de um longo silêncio, me perguntaram: "Você a viu?" Eu repeti que sim, que a vi passar pela janela enquanto eu estava deitada, e até ouvi o respirador dela. Elas simplesmente se entreolharam e, depois de um breve silêncio, me disseram: "Isso não é possível. Ela faleceu essa manhã." Eu não podia acreditar nisso. Pedi para me levarem ao quarto dela, e de fato ele estava vazio. Não havia nada e nem ninguém lá. Seu respirador, sua cama, tudo estava vazio. Elas me convenceram a voltar para a cama. Afinal, se tornou habitual para mim ver aquela senhora e saber que tinha que esperá-la sair do banheiro. Possivelmente eu poderia ter sonhado. Minha mente poderia ter me enganado. Dentro do possível, isso poderia ser verdade. Mas eu não dei mais atenção a isso e me senti mal por um momento, pois essa senhora era praticamente minha amiga. Então, decidi voltar a dormir. Depois de algum tempo, consegui pegar no sono e me lembro muito bem de ser acordada por algumas batidas na janela. Ao abrir os olhos, ainda meio adormecida, lembro-me claramente de ver o rosto da senhora se aproximando do vidro e me dizendo: "Não se preocupe mais, vá dormir e obrigada por cuidar de mim." Eu meio que fechei os olhos novamente e instantaneamente os abri, percebendo o que havia acabado de acontecer. Saí novamente, fui para a recepção e encontrei minhas colegas,
mas dessa vez não disse nada a elas. Durante muito tempo não consegui mais dormir naquele quarto. E tive medo de que aquela senhora passasse por ali novamente. Olá, meus amigos. Eu me chamo Leonardo, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Sou médico há cerca de 10 anos e já trabalhei em diversos hospitais e clínicas aqui em Uberlândia e em algumas cidades de outros estados. Nunca duvidei da espiritualidade, mas, me considerando um homem da ciência, preciso questionar alguns fenômenos, pois sei que as pessoas comuns muitas vezes não conseguem entender a forma como a nossa mente trabalha em situações extremas. Mas isso não é relevante, e eu não vou me estender nesse assunto. Eu trabalhei por um tempo em um hospital no centro de Belo Horizonte. Foi durante a minha residência no ano de 2009. Fiquei lá por quase um ano, e logo depois passei em um concurso público em uma cidade vizinha. Ainda consegui dar plantão lá por um tempo, mas depois o deslocamento se tornou bem cansativo, e eu pedi a demissão desse hospital em Belo Horizonte. Uma noite, durante o meu plantão, uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, deu entrada no hospital após serem resgatadas de um acidente na BR-381. O acidente foi bem violento e o carro pegou fogo depois de capotar várias vezes. A mãe morreu ali mesmo no local. O pai teve uma parada respiratória cerca de 30 minutos depois, e mesmo com todos os procedimentos de ressuscitação, ele também não resistiu. As crianças, 2 irmãos, um com 9 e outro com 6 anos, estavam no banco traseiro e não usavam cinto de segurança. O mais novo foi lançado para fora do carro, o que lhe deu uma chance de sobrevivência, pois o segundo havia ficado preso e inalado muita fumaça até ser resgatado. Eventos envolvendo crianças sempre mexem com os profissionais de saúde. Quem é pai ou mãe e trabalha nessa área sabe do que eu estou falando. Eu tinha uma filha com a mesma idade daquele menino, e durante os cuidados eu apenas pensava em como seria minha vida se algo parecido acontecesse com ele. O hospital praticamente parou para tentar salvar a vida do filho mais velho, mas em poucas horas não teve jeito, e ele também morreu. O menino mais novo teve algumas fraturas e um trauma na cabeça, mas estava estável e dava sinais de que poderia se recuperar. Apesar de saber que ele poderia sobreviver, minha cabeça só conseguia pensar na vida que ele levaria daquele dia em diante, após perder toda a sua família de uma hora para outra. Provavelmente ele nem se lembraria do acidente e, quando ficasse mais velho, esse episódio para ele seria como um filme antigo em suas lembranças. Quando olhei para a equipe do hospital que estava no centro cirúrgico, comigo, todos, sem exceção, estavam arrasados. Eu pude sentir a energia daquela sala baixar drasticamente. Era como se uma nuvem negra houvesse parado sobre aquela sala. Muitos profissionais eram jovens, recém-formados, ou auxiliares, que ainda estavam estudando. E essa havia sido a prova de fogo para todas aquelas pessoas. Uma das enfermeiras foi até o centro da sala e fez com que todos dessem as mãos para fazer uma oração. Eu poderia questionar o porquê dessa oração, já que uma família havia acabado de ser dilacerada ali na frente de todos, mas eu me calei. Estava tão abalado que nem quis argumentar. Apenas entrei na oração e dei as minhas mãos a eles. Devo confessar que nem estava prestando atenção na oração. Eu não estava chorando, mas com a alma em prantos. Sentia-me incapaz por não ter conseguido fazer mais por aquela família. Estava arrasado e me perguntava como ainda encararia as mais de 8 horas de plantão que ainda tinha pela frente. Então, abri os olhos e vi, ali de pé, próximo à cama do menino que estava repousando, seus pais e seu irmão em volta dele. Eu podia ver de onde estava uma espécie de aura em volta deles, uma luz muito brilhante e forte que os envolvia. Todos estavam com uma expressão de paz e pareciam não estar sofrendo ou passando por algo ruim. Dava para sentir a paz que os envolvia, e essa mesma sensação de paz começou a tomar conta daquela sala. Então, vi o menino que estava deitado se sentar e, em seguida, descer da cama
e se juntar àquela família em um abraço bem emocionado. Eles ficaram ali por um tempo, se abraçando como se estivessem se reencontrando após uma separação muito longa. Então vi, e Deus sabe que não estou mentindo, uma luz muito intensa se abrir no teto da sala e descer sobre aquela família, envolvendo-os até que a imagem deles se dissolveu, misturando-se àquela luz até se tornarem uma coisa só. Depois, essa luz foi enfraquecendo e desapareceu em poucos segundos. Quando me dei conta, a oração já havia terminado e todos estavam em volta do menino tentando reanimá-lo. Mas eu sabia que seria em vão. Ali, naquela cama, estava apenas um corpo. Ele já estava em outro lugar, com certeza muito melhor do que esse. Foi triste para todos presenciar aquela família inteira perder a vida. Mas para mim, mesmo arrasado por aquela tragédia, ficou o prazer de saber que aquela família continuaria unida em outro plano e que nenhum deles teria que continuar sozinho no mundo, nem sentir saudades dos que se foram. Deus é maravilhoso.